Nesta semana, o assunto mais votado é o transtorno bipolar, Janaína. A saúde, preocupada aí com os nossos telespectadores, sabe-se que o transtorno bipolar está associado a algumas alterações funcionais do cérebro, que possui áreas fundamentais para o processamento de emoções, motivação e recompensas. Você já imaginou mudar as emoções em questões de minutos? É exatamente isto que o transtorno bipolar causa aos pacientes. Influenciada por alterações funcionais do cérebro, a pessoa que sofre do transtorno altera entre a depressão e a confiança em si próprio, por exemplo, como explica esta psicóloga. O transtorno bipolar, ele acomete as pessoas, a maioria das vezes, a partir dos 15 anos, 20 anos, na idade adulta produtiva, e pode ser mais tardio, a partir dos 70 anos também. E ele traz oscilações de humor. Um momento você está muito eufórico e num outro momento você pode estar melancólico. Só que essa euforia ela é desproporcional para o momento que a pessoa está vivenciando. Há cerca de 10 anos, Deusamara adquiriu o transtorno bipolar. A alternância repentina de humor fez a funcionária pública aposentada perder 15 quilos. Eu não comia, não dormia e queria ficar só deitada, só naquela moleza, naquilo. Não doía nada, mas doía tudo. Porque aí ficava naquele mal-estar e não tinha coragem de fazer coisíssima alguma. De acordo com os especialistas, a psicose maníaco-depressiva, como era chamada a doença na década de 80, pode sofrer influência tanto da genética como de fatores externos, como a ansiedade e também o estresse. Em estágios mais avançados, o transtorno bipolar interfere também no senso crítico das pessoas. Por isso que alguns pacientes não têm controle sobre algumas ações que desempenham. É exatamente neste ponto que deve entrar o acompanhamento da família. Aliada ao acompanhamento de um psicólogo e atividades físicas, é a família quem deve sempre oferecer ajuda. Entender que essa pessoa está passando por esse momento de crise, levar ao acompanhamento com o médico psiquiatra e ao psicólogo para que ele possa fazer terapia. Porque no momento que ele começa a perceber que ele tem essas alterações de comportamento, o paciente também sofre com isso, além da família. E a família está ali para apoiar, para acompanhar e observar, para ajudar no tratamento. E para responder às perguntas de nossos telespectadores, convidamos o médico psiquiatra Rui Palhano. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Primeira pergunta é do José Ricardo. Ele diz o seguinte: por que nos anos de 1980 a antiga psicose maníaco-depressiva passou a se chamar transtorno bipolar? Essa mudança assim, terminológica aconteceu em 93, que foi a última versão da classificação internacional das doenças, o CID, é o chamado CID-10. De 93 para cá, essa psicose maníaco-depressiva, também chamada de PMD, foi transformada, foi modificada para transtorno afetivo bipolar, o TAB. Esse transtorno afetivo bipolar é um transtorno relativamente frequente, quer dizer, no âmbito da psiquiatria, incide numa população em torno de 2,5% a 4%, predominantemente a pessoas acima de 40 anos, embora haja registro em diferentes etapas da vida, na infância, na adolescência, mas predominantemente nessa ocasião, e que se caracteriza clinicamente justamente por uma mudança patológica do humor, que é quem regula praticamente, quer dizer, a instância que regula praticamente todas as funções humanas do ponto de vista comportamental. Olha, a Ivone Santos tem uma pergunta que deve ser a dúvida de muita gente também. Todos atravessamos na vida fases de grande euforia e também de grandes tristezas. Como diferenciar o quadro normal do patológico? O transtorno bipolar é uma alteração psicopatológica, como o próprio nome diz, quer dizer, é uma doença, é uma enfermidade, é um transtorno. Enquanto que as variações do humor normais são consonantes com os eventos da vida, como tristeza, como alegria, você pode estar um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais triste, mas isso dentro de um âmbito de respostas funcionais, quer dizer, se eu estou triste aconteceu alguma coisa para tanto, se eu estou alegre para tanto. Já o transtorno bipolar não tem nada disso. Se você perguntar, por exemplo, um paciente com transtorno bipolar por que ele está muito triste, está muito rebatido, o humor está depressivo, ele não te responde. Ele não sabe te explicar por quê. Eu não sei, doutor, eu estava muito bem, eu estou bem casado, estou feliz, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu trabalho, mas eu estou muito insatisfeito com a minha vida. Ao ponto desses pacientes, não todos, graças a Deus, de pretender até ceifar a vida, tirar a própria vida. No caso da senhora Deusamara, que nós mostramos na reportagem, ela chegou a perder 15 quilos. É possível, porque a alteração do humor, como tem a ver com a função cerebral, como foi muito bem esclarecido no programa,
ele altera todas as funções regidas pelo cérebro, entre as quais o sono, o apetite, a disposição, o interesse. A vida social dessa pessoa fica completamente comprometida, se isola das atividades em geral e tem uma sensação profunda de tristeza, quer dizer, uma inexplicável tristeza, ao ponto de chegar à ideia de suicídio. O telespectador Gilson Mendes diz: filhos de pessoas com transtorno bipolar apresentam possibilidade maior também de desenvolver essa patologia? Bem maior. Filho de um membro, de um pai, ou o pai ou a mãe com transtorno bipolar tem em torno de 35% de chance. Filho de dois pais, pai e mãe, com transtorno bipolar, isso vai para 75% de chance. Agora, é fato que essa possibilidade genética, ela tem muito a ver com o ambiente, com as condições psicossociais, com a realização, com a vida da pessoa. Atividades físicas e também atividades culturais, motoras, isso também ajuda? São indispensáveis as atividades numa terceira etapa do tratamento, quer dizer, porque você evita que a pessoa recaia. O transtorno bipolar, se não houver um tratamento de prevenção de recaída, essa pessoa tem várias crises na vida. É preciso que você interrompa esse curso natural dessa doença. Trata da crise, em uma fase ou em outra, depois você mantém seu tratamento nunca menos de 12 meses, um ano, 12 meses, e a partir daí você tem que prevenir. Como se trata de uma doença recorrente, que acontece independentemente da pessoa, a pessoa pode ter várias crises na vida. Doutor Rui, chegou ainda há pouco por e-mail uma pergunta do Ailton Guterres. Ele quer saber se tem como cuidar de um começo de depressão em casa e como lidar com a pessoa que sofre. Tem sim. A depressão, como outras doenças humanas, elas são fásicas e também são graduais. Então, tem depressões leves, depressões moderadas e depressões graves. Em geral, na depressão grave é que você recomenda a exclusão do ambiente familiar. Mas entre uma crise depressiva moderada e leve, você tem que tratar em casa, sem romper com os vínculos familiares. De que forma, doutor? Há duas grandes abordagens. Uma abordagem farmacológica, que é imprescindível, o tratamento de depressão sem medicamento, você não tem como tratar disso. E segundo, as psicoterapias. Sobretudo, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma estratégia, uma técnica psicológica importante para reabilitar esse paciente. Olha, o Daniel Diniz pergunta: existe relação entre o uso da cafeína e o transtorno bipolar? Eu até ampliaria o uso de drogas também, de uma outra forma? Interessantíssimo. A incidência de transtorno bipolar no universo de usuários de drogas é muito grande. A gente chama isso de comorbidade. Então, em torno de 45% a 50% pessoas que são usuárias de drogas podem apresentar um diagnóstico de transtorno bipolar sem que apareça na clínica. Quer dizer, aparece a dependência, o abuso de drogas, mas se você fizer um diagnóstico assim transversal da vida dessa pessoa, você vai encontrar que é um bipolar. Então, há uma incidência muito grande no universo de dependente de droga a existência de transtorno bipolar. E o tratamento, ele sempre tem que ser à base de medicamentos? O medicamento é uma estratégia imprescindível. Por quê? Porque toda a etiopatologia, quer dizer, a origem do transtorno bipolar se dá nas disfunções cerebrais, como também foi anunciado na entrevista. Quer dizer, a disfunção do cérebro em determinadas áreas, que a gente chama de áreas pré-frontais, córtico lateral direita, esquerda, é que gera esse transtorno. Então, se é uma disfunção material, fisiológica, funcional do sistema nervoso central, você tem que tratar, entre outras coisas, com medicamentos. E, graças a Deus, os medicamentos hoje utilizados para transtorno bipolar são extremamente eficazes e efetivos, não só para tratamento da crise, quanto para a prevenção de recaídas. Ao ponto das pessoas passarem a vida inteira sem terem crise nenhuma, mas controladas assim. Então depois suspende a medicação? Você pode, no primeiro momento, se uma pessoa tiver até 3 crises de depressão ou de euforia, que é o transtorno bipolar, o recomendável é que você mantenha por um tempo grande, quer dizer, essa prevenção. Porque dada a chance de recair. Se se trata de uma pessoa que teve uma crise na vida, você pode, depois de um ano e meio de tratamento, você suspender e observar, para saber se há ou não indícios da presença da doença. Doutor Rui Palhano, muito obrigada pelo esclarecimento, pela sua vinda aqui. Estou às suas ordens, foi um prazer muito grande. E na próxima segunda-feira, novos temas estarão na disputa para serem votados. O assunto vencedor vai ser destaque aqui no Bom Dia Mirante na outra sexta-feira.